Então, as vedações, elas servem principalmente para que a sujeira não entre e algumas vezes aplicados em ambientes em que não pode ter contaminação externa, que o lubrificante não saia, tá? E tem que apresentar uma facilidade de instalação e remoção e tem um baixo custo de manutenção. Existe uma infinidade de tipos de materiais, de produtos nitrílicos, de Teflon, Viton e assim por diante. Basicamente, as borrachas que são aplicadas como vedação são nitrílicas. Em alguns casos, por prerrogativas, existe a necessidade de substituição para neoprene. Dificilmente a gente vai encontrar outros tipos de vedações com outros elementos a não ser a nitrílica, tá? A maioria dos produtos são nitrílicos. E como é que eu uso? Eu tenho uma ideia, assim, ó, eu nunca vou usar de contato, vedações de contato, quando eu tiver uma velocidade periférica superior a 8 metros por segundo. Então, dessa forma, eu garanto que a minha vedação de contato, ela não vai danificar o eixo. Que forma? A pressão desses elementos de vedação em contato com o eixo, e o eixo roda em cima dele, e o que acontece? Acaba desgastando, formando suco, e sucos grandes que acabam permitindo que o contaminante entre para dentro da caixa, né? E que não é a nossa intenção. Então, dessa forma, a gente tem que evitar usar contato, né, vedações de contato, quando tiver uma rotação de 8 metros por segundo. A não ser que eu trate com o meu eixo ou que eu use algum dispositivo, speed sleeve, alguma outra coisa, para que o meu eixo não tenha contato direto e não desgaste, e não estrague com o contato. Existem também as questões das vedações combinadas, que são próprias para tratativas de ambientes que contenham o pó de taconite. Então, o taconite é o pó de minério de ferro ou o pó de outro minério, e a vedação, conhecida como taconite, pode ser a SR, TSR, TSGS ou a SRR. São vedações que a gente vai falar um pouquinho agora, tá? Então, aqui eu tenho as minhas vedações. Então, eu tenho vedações simples, que elas não têm, são sempre uma só, né? E elas podem ser retentores, feltros, gachetas, podem ser labirintos, axial, radial, e depende do tipo de projeto, tá? A gente muitas vezes é chamado para, depois de certo momento de funcionamento, o contaminante entrou, então o pessoal vai para que a gente possa fazer uma análise de estudo. Daí a gente entra com aquele estudo de bancada, a gente sabe quais são as melhores. E aí a gente propõe. O problema é que muitas vezes o equipamento está setado para um diâmetro de eixo, para um comprimento de eixo, que não comporta uma vedação específica, porque toda vedação específica provavelmente vai ter um comprimento maior, uma largura maior da caixa, né? Isso nos prejudica um pouquinho em relação à aplicação de vedações de melhor efetividade. As vedações combinadas, elas são vedações, elas podem ser de contato ou não, então são, quando eu uso mais de um tipo, então 2 retentores, 2 gachetas, ou um labirinto e um retentor, um labirinto e 2 retentores, ou um labirinto axial e radial, ou um labirinto radial e uma gacheta. Então, a gente tem uma gama muito grande de vedações para cada tipo de ambiente para ser aplicado. Então, as de contato, quando a vedação tem contato com o eixo, né? Feltros, gachetas, retentores e suas derivações. Sem contato, quando a vedação não tem contato com o eixo, labirintos, axiais e radiais. E combinadas, que aí ela pode ser com ou sem contato e com o eixo. Então, tem um monte de tipo que a gente pode aplicar com essas combinadas. Aqui eu tenho a bancada, né, um centro de testes, e desse centro de testes a gente desenvolveu, dentro de uma norma,
qual era os melhores tipos de vedação, que a gente vai ver agora. Então, a gente tem aqui, a gente classificou elas com funcionamento, essas são todas A, né, mas elas têm as diferenças em relação a comprimento, ao tipo de montagem. Então, assim, existem alguns tipos de recursos de montagem que precisam um pouco mais de trabalho. Por exemplo, para desmontar uma SR, existe uma mosca que existe uma dificuldade para tirar, porque precisa da chave em Allen, isso faz com que, às vezes, o mecânico não tem, isso dificulta, isso me dá acesso. Então, a gente vê muito em campo o labirinto axial aberto, porque o cara abre, na hora de fechar ele não aperta direito, né, o labirinto axial, e aí, com o tempo, ele abre e fica o retentor exposto. Então, assim, existe até um pessoal que coloca um pouco de silicone na base, coloca o silicone na cabeça do parafuso, para tentar evitar essa condição de aplicação que abra e expõe o retentor. Mas, enfim, a melhor vedação que a gente tem hoje, no meu ponto de vista, é a TSR, né? Então, ela contém um labirinto radial, num material um pouco mais duro, que é um GG50, e um retentor, e de forma que o contaminante tem um canal de graxa, né? Então, o contaminante tem que romper um canal, um labirinto, né? Ele tem que romper esse espaço até chegar ao retentor. Isso faz com que, como existe o movimento do labirinto junto com o eixo, então ele se torna uma vedação dinâmica. Dificilmente o teu contaminante vai passar por todos esses labirintos e chegar até o retentor. E se chegar, tem um retentor para segurar, né? Então, esse seria o mais efetivo. Então, aqui a gente tem uma ideia de tempo de teste de desempenho, custo de tampa, custo de labirintos, custo de acessórios, desgaste do eixo, custos de reparos em eixos e custo de manutenção de montagem. Então, são algumas análises que foram feitas para indicar esses sendo as melhores vedações.